exatamente. Tente aplicar isso em qualquer área da sua vida. Permaneça, seja persistente, continue. Eu brinco muito. Nossa igreja, graças a Deus, como essa, é muito alegre. E eu não vejo Jesus como alguém sério, como alguém difícil de lidar, intragável. Então, às vezes as pessoas até me condenam por brincar demais. Mas eu vou dizer uma coisa: se você não vê Jesus em tudo, o que você vai ver? Se Ele é onipresente, você não consegue ver Ele em tudo, o que mais você espera ver? Então eu digo que tem uma menina que me ensinou algo em um filme. E ela dizia: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Exato, viu? Tem alguém que já conhece a minha amiga. Adore. Ela era esquecida de tudo, confusa, machucada no seu coração. Mas ela ajudou o outro que queria muito encontrar o seu filho a chegar no objetivo. Porque ela tinha um lema: continue, continue, persevere, não pare, não desista, não volte, não retroceda, continue. Estávamos conversando, eu e minha esposa ainda, vindo para cá hoje de manhã, e nós fizemos os primeiros encontros ali no Tony Hotel, e lá em cima, onde era o lugar para fazer as ministrações, o auditório, tinha um janelão virado para BR, para 389 ali. 12 pessoas, 12 encontristas, 6 ainda eram de Arroio de Sal. E nós orávamos, olhando de lá: nos dê a cidade, Senhor. Essa cidade, o Senhor nos entregou nas mãos, nos dê cada vida, cada casa, cada família. Nós sonhamos com isso. Então, acredite, nós não estamos aqui nem para fazer uma obra nossa. Na verdade, somos ferramentas, às vezes muito estragadas, desgastadas, um alicate sem isolamento, como dizia um antigo pastor. E o Senhor é habilidoso demais para não conseguir usar você para fazer uma obra perfeita. Acredite, tudo que você precisa fazer é permanecer. Aos jovens, preciso ler um versículo. Assim, ali é o lugar dos jovens e o resto, aí tem área dos anciãos e... tá. Porque eu... Porque assim, eu fiquei vendo, eu sentei aqui, e aí eu achei que eu estava na última fileira já. Lá era a primeira dos mais jovens, e aqui já era a penúltima. Eu digo: meu Deus do céu, sentei já quase no fim do ministério. Fiquei preocupado depois. A minha intenção ontem de noite era ir lá para perto. Mas eu fiquei com medo também, que o pastor disse que nós diminuímos pela unção de Deus, né? Então quem tem 80 vem a 40, quem tem a 40 vai a 20. E quando eu tinha 20 era imaturo demais, então resisti para lá. Olha só, um versículo, Tiago 1:7. Não suponha o homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E o verso 8 diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Você deseja alcançar alguma coisa em Deus? Amém. Jovens, vocês desejam alcançar alguma coisa em Deus? Amém. Não desistam. Não desistam. Esse é o tom. Não desista. Não interessa o que seja. Pode ser casamento, pode ser faculdade, pode ser uma viagem para o exterior ou até morar no exterior, né? Quem pensa em morar no exterior? Ó, os meninos, sempre os mais imaturos, né? Brincadeira. As meninas são solteiras? Levanta a mão quem está solteira. Os meninos, tem 3 e tem 8 meninas, eles querem ir para fora do país. Em vez de orar para o Senhor mudar os olhos das meninas, eles querem ir embora. Está entendendo? Quando que vai casar? Quando permanecer em Torres.
Enquanto quiser ir embora, eu sou de Torres, mas eu vou para os Estados Unidos. Aí não adianta, o negócio... Enfim, não é definitivamente sobre isso que eu queria falar, mas eu preciso mencionar essas duas questões agora no começo. A primeira é: a constância vai fazer você alcançar todas as promessas de Deus, e sem perseverar, sem constância, não vai acontecer. Eu vou dizer, tem duas mulheres que precisam fazer parte da sua vida, do seu casamento, do seu dia a dia. Uma é a constância e outra é a glória. Então, se essas mulheres fizerem parte do seu dia a dia, você vai no Senhor conquistar todas as promessas que Ele tem para você. Amém? Outra coisa que eu preciso falar é que maturidade em fé, querido, é como o pastor Valdir pregou ontem de noite. Não é assim. É assim. É assim. Você não se torna mais independente. Tem pessoas que almejam se tornar tão maduras em fé ao ponto de não precisar mais de Deus. Pastor, um dia eu vou crescer tanto em fé que eu não vou mais precisar depender de Deus. Não vou mais precisar orar. Não vou mais precisar ler a Bíblia, não vou precisar... Pastor, jejum, meu Deus, eu só preciso enquanto eu sou imaturo. Depois eu vou ser um monstro na fé e andar independente de Deus. Querido, esse é um princípio totalmente equivocado, mas a maioria de nós, muitas vezes, sem perceber, está pensando nisso. Quando, na verdade, depender de fé, querido, é cada vez mais se colocar nos braços, no colo, na dependência de Deus. Você se tornar maduro significa que você vai falar como Moisés, que ainda assim no final de tudo acabou errando. Se eu não tiver a tua presença, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não me movo do lugar. Eu não saio da onde eu estou, se a tua presença não for comigo, para onde quer que seja. Eu não tomo uma decisão sem ouvir a tua voz, sem perceber do teu Espírito para onde eu tenho que decidir ir. Pastor, mas... eu vou passar a vida inteira assim? Vamos pensar aqui, quem está trabalhando hoje arduamente para sustentar sua família, se o seu pai fosse milionário e tivesse a oportunidade de viver dependendo do que ele trabalha, você continuaria dependendo do seu pai? Ou estaria passando trabalho como você está passando hoje? Ah, pastor, eu me satisfaço hoje com o meu trabalho. Não, querido, muitos dias você está murmurando, está lastimando, meu Deus do céu, que difícil. A vida era boa quando você só tinha tudo na mão. A roupa estava no lugar, a cama estava feita, a comida estava feita, o dinheiro para a comida estava no bolso do pai. Para andar você dependia dele, para ir e vir você dependia dele. Tudo ele fazia por você e você só desfrutava. Depender de Deus é maturidade em fé. Independência de Deus é ignorância. Na verdade para não ofender você, mas a palavra é essa burrice. Nós temos que cada vez mais ser fortalecidos. Mas o que é ser fortalecido? Se não se sentir diante de Deus incapaz e dependente. Eu realmente creio que o Senhor não faz nada por acaso. E acredite, tem muitas pessoas que estiveram conosco desde o começo. Pastor Valdir veio para cá em 2014? 2015. 10 anos. Meu Deus do céu. Que conveniente, né? Estamos... A minha esposa lembra até o dia, né, que nós abrimos o prédio ali atrás do Guarita, 23 de março, diz ela, de 2013. Ficamos 2 anos ali, e o pastor Valdir veio porque tivemos que voltar. E Deus fez algo maravilhoso. Incendiou o coração dele, de maneira que, no momento, nós nem tínhamos como administrar um pastor morando aqui, mas ele organizou tudo, ele, a esposa, o filho, e disse, nós vamos morar lá. E colocaram o pé nesse lugar, e a partir dali, algo maravilhoso foi sendo construído. Você sabe que eu compartilhei com ele, um dia, nós tínhamos, a maior parte do pessoal era aqui, do bairro Guarita, na ocasião. E nós viemos aqui, o bairro Stan aqui, né? Viemos por essa rua, e quando paramos de frente com o caçula aqui, eu disse para mim, eu digo, meu Deus, esse lugar é perfeito para colocar o prédio da igreja.
Mas na mesma hora eu disse, mas como que um mercado fecha e nós vamos, né, alugar o lugar de um mercado? Aí um dia veio o pastor Valdeir, vamos alugar um novo prédio. Onde é, pastor? Aí ele mostra, fechou o mercado, vamos entrar. Naquele dia eu fiquei sonhando, assim, eu digo, meu Deus, que tremendo, o Senhor é bom demais. A única coisa que foi feita, permaneceu, continuou. Continue a nadar, continue a nadar. O Senhor vai fazer. Não tem, você sabe, tem coisas na sua vida que, independente de quem você seja, dos erros que você cometa, elas vão acontecer, e para o seu bem. Você pode ser o pior filho, você pode ser o desprezado, você pode ser o que for, mas quando você, no decorrer da vida, se torna pai, tem muitas coisas que você passa a entender. Uau! Como eu fui ignorante ao amor do meu pai, como eu desprezei, como era difícil lidar com as minhas teimosias, como era difícil lidar com tudo que eu achava que sabia, e na verdade ele pacientemente me conduzia para tentar me mostrar. E acontece. Qual pai já experimentou isso aqui? E qual pai é perfeito hoje? Então não interessa se você é perfeito ou não. Interessa que se você continuar, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ser pai, ser mãe, está completamente de acordo com a vontade de Deus. Não interessa se você é cristão ou não. O fato de dar a vida por outra pessoa está intimamente ligado com o propósito de Deus. É altruísmo, foi o que o Senhor fez. Então não interessa, você vai aprender o que precisa aprender para desenvolver o que você tem que desenvolver. O chamado de Deus. E, como constatamos aqui, não tem pai perfeito. Mas Deus cumpriu o que tinha que cumprir na sua vida, mostrou o que tinha que mostrar para você, amadureceu você. Agora, ainda faltam muitas coisas? Faltam. Vamos pegar um senhor de 97 anos. Ele aprendeu coisas que nós ainda não aprendemos. Ele ainda não se sente perfeito. Ele ainda é limitado em muitas coisas. Mas tem muita coisa que Deus já mostrou para ele, que impregnou e aperfeiçoou nele, para que ele cumpra o propósito da sua vida. Sabe, muitas vezes nós pensamos que o mundo espiritual, a vida de fé é muito complexa. Pelo amor de Deus, se fosse para ser complexo, no começo nós já estragaríamos com tudo. Jesus teria dado para cada um 4 pregos e uma marreta e 2 pedaços de lenha. Se é para ser difícil, se crucifica. Vai lá, prega a mão, prega o pé, prega a outra mão, não sei como é que você ia fazer, está uma mão pregada, os pés pregados, como é que prega a outra mão? Você não vai conseguir se crucificar de maneira nenhuma, então isso é impossível. O que era impossível para você, o Senhor já fez, para que todas as outras se tornassem possíveis. Então, persevere. E segundo, nunca pense que ter fé é independer de Deus. Ter fé é depender cada vez mais de Deus. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Diga assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só, querido. Você tem o pensamento, a opinião, você tem a visão, a mente de Jesus. De Jesus. Essa é uma referência a Isaías 40, eu vou ler com você ao final, se tudo der certo, mas a realidade é que hoje o Senhor sugere na sua mente toda a sua opinião, todo o seu querer. Mas é óbvio que o primeiro versículo precisa também ser real na sua vida. Lá em
agosto, eu acho, julho, agosto, falando com o pastor Valdeir, diz ele, vou fazer uma conferência. E aí ele achando que ia me deixar feliz de montão, eu disse, e eu quero que tu vá ministrar. Eu digo, Jesus amado, para quê? Ontem ainda tentei negociar, tentei vender o meu passe, pastor José Luiz, porque ele poderia ministrar 2 momentos, né? Imagina. Eu usei a mesma estratégia que ele. Ele achou que me deixaria extremamente feliz e eu também fiz a mesma coisa. Eu estou aqui feliz, como diz o pastor Álvaro, eu só estou aqui porque Deus mandou, mas com certeza você precisa primeiro ter uma convicção. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. O Espírito já testificou no seu coração que você é filho? Você já sentiu que algo mudou no seu coração? Amém. Então acabou, querido. Pare de querer voltar a ser uma aberração, um monstrinho no mundo. Você é a preciosidade de Jesus, criado nele para boas obras, e você já ouviu isso aqui. Agora viva por ele, pelo Espírito, e ponto. Pedro diz, para onde eu irei, Senhor? A quem eu ouvirei? Que palavras seguirei? Quem estará comigo se só o Senhor é o eterno? O que eu vou negociar, trocar o Senhor pelo quê? Se só o Senhor é o Senhor. Ah, pastor, volta. Aquele que tem uma mente dupla, ânimo dobre, não conquistará nada no Senhor. Decida-se. Pastor, mas é tão difícil, a pressão dos amigos, do mundo, da família, do trabalho. Eu gosto de desmistificar isso já lá no encontro. Você vai sofrer pressões, né? Vencendo o diabo, a carne e o mundo. Quem aqui não foi no encontro ainda? Aleluia, glória a Deus. Olha, tem alguém lá, ó. Quem é crente nessa igreja, ó, já conecta lá, mas já inscreve ela no próximo encontro. Nós amamos a sua vida ao ponto de querer mostrar Jesus para você de todas as maneiras. A questão é a seguinte: você vai ser excluído dos seus amigos, seu vínculo de amizade. Porque eles vão querer tomar uma cerveja na segunda e na terça, e não vão chamar você. Por quê? Agora ele é crente, não bebe mais. Eles vão visitar lugares inapropriados e não vão convidar você, porque agora você é crente, vai ficar nos condenando, eu não vou te convidar. Sabe, se alguém disser para você, você agora não bebe mais, me diz, qual é o benefício? O álcool que está entrando faz benefício ou malefício para o esôfago, para a garganta, para o estômago, para o fígado, para os rins, para o cérebro? Porque se você me listar um benefício, eu volto a beber. Mas no que eu sei, eu estou no benefício, você não. Agora você vai parar de fumar? Sim. Me diga, uma benfeitoria que esse cigarro faz com você. Enfisema pulmonar? AVC? Pressão alta? Qual é o negócio? Câncer de boca? Laringe? Pulmão? Porque eu achei que quem estava no lucro era eu. Mas é você? Não entendi. Essa é a realidade. Agora você não vai mais para a balada. Por quê? Para machucar minha alma, me decepcionar, me frustrar com relacionamentos não correspondidos ou ferir alguém? Eu achei que eu estava preservando meu coração no amor perfeito e fiel de Deus, mas é você. Está entendendo? Então, não adianta, nós precisamos nos convencer. Estou com a melhor pessoa, Jesus, e no melhor lugar, no centro da sua vontade. Não negocio isso com ninguém. Não é uma questão de eu ser melhor, é de eu estar com quem é melhor, no melhor lugar. Não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que comprou você. Se você tivesse a oportunidade hoje de passar um mês com a pessoa que você mais acha que influenciaria a sua vida para prosperar financeiramente. Não sei se você queria passar um mês com Elon Musk, Jeff Bezos, sei lá, Pablo Marçal, não sei quem é. Você perderia a oportunidade? Você ficaria no WhatsApp, rolando o feed do Instagram, Facebook?
Claro que não, você não distrairia, você ficaria atento, absorveria o máximo. E por que com Jesus, muitas vezes, nós... pastor, não, eu só estava olhando aqui o WhatsApp que chegou, eu só estava postando um stories. Eu não estou condenando você, não estou condenando você. Eu só estou mostrando você está com a pessoa mais importante, não do mundo, não do Brasil, do universo inteiro. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Se haverá prosperidade, é no centro da vontade de Deus. Se haverá maturidade, é no centro da vontade de Deus. Se haverá sucesso do casamento, é no centro da vontade de Deus. Se haverá educação para os seus filhos, que é madura e concisa, é no centro da vontade de Deus. Não caia na besteira de pensar que poderia ter outro lugar melhor. Pastor, mas é que eu estou rodeado de pessoas erradas, errantes, pecadoras. Não, você está rodeado porque você é dentro de você mesmo e quem está rodeando você é você mesmo. Está entendendo? Você, o seu eu é a sua alma. E você está rodeado dessa carne, então você é o problema, não os outros. Só que agora o Senhor chamou você para se tornar parte da solução. Então, se torne parte da solução. Tem uma ilustração muito legal. O menino queria sair da igreja, queria ir para os Estados Unidos. Eu estou brincando. Não quero acabar com a vontade de vocês ir para os Estados Unidos. O menino queria sair da igreja, chegou o pastor Valdeir e disse: pastor, eu não estou me encaixando nesse ambiente. Tem muita gente pecadora, sou tentado demais, ninguém me ajuda, ninguém me compreende, só me recrimina. Já comprei a passagem para ir para os Estados Unidos, quero mais. Vou sair da igreja porque eu não suporto os irmãos. Aí o pastor Valdeir pega e diz: faz o seguinte, nós vamos ter oração segunda de manhã, você vem na oração e vai me dar uma última oportunidade. Aí o menino vem. Chegando aqui, ele entrega um copo para o menino, diz: enquanto nós oramos, você vai orar aqui em volta, e não deixe nenhuma gota d'água cair de dentro desse copo. Ele disse: tá bom, pastor, só isso? Tá bom. Depois que você parar, acabar a oração, você vai embora. Então ele começa a orar. Ele está orando, e com aquele copo, e cuida. Quando termina uma hora de oração, o pastor Valdeir chama ele para conversar. E aí, meu querido? Você viu o irmãozinho aquele que você me disse que era fofoqueiro? Estava aí, pastor? Não vi, eu estava atento no copo. Você viu o irmãozinho aquele que disse que distratou você semana passada? É mesmo, ele estava aí também? Não vi, pastor, estava atento no copo. Você não viu? Ninguém? Não, quase ninguém. Estava atento, segurando o copo. É isso. Quando você está envolvido em fazer a vontade de Deus, em fazer parte da igreja, em ser usado por Deus, você perde o tempo de ficar olhando o defeito dos outros. Sabe quando que você começa a ver o defeito dos outros? Quando você não está vendo o serviço para fazer. Sabe quando que você para de dar crédito ao filho do irmão que faz muito barulho? Quando o seu, que você tem que cuidar, faz barulho também. Tem alguém muito próximo de mim, ele era o terror das criancinhas lá na igreja. Muito próximo de mim, vou dizer para você. E a minha esposa dizia: quando tu tiver filho, que ele seja calminho, porque olha, e ele era o terror, não tinha, subia na cadeira, subia no palco, desce daí, só faltava pegar pela orelha o filho dos outros. Eu digo: Jesus amado, ele tem um menino e uma menina. O menino é acelerado, mas é 10 por hora em vista da menina, que é 280 por hora. Você acha que ele briga com mais alguém no prédio da igreja? Ele até tem um menininho lá que ele melhorou bastante. Ele tinha um nível de autismo bem acentuado, a mãe dele não tinha conhecimento, e ele andava com violão. Ela dava um violão ainda para ele, o culto inteiro ele tocava violão. E eu era o mais incomodado, mas ao mesmo tempo o mais motivado a que ele não fosse embora, que os pais não fossem embora. Então eu dizia: fiquem tranquilos, se eu estou conseguindo pregar, ouça aí a palavra e deixa o menino, entendeu? Esses dias ele comentou: o menino mudou, né? Mas ele nunca xingou o menino, ele até se incomodou, mas como agora ele cuida dos filhos dele, que também fazem barulho, então, é isso que ele sabe.
Se você lidera uma célula, se você cuida de gente, se você está envolvido no que precisa ser feito para que a igreja salve vidas, para que a igreja cuide das vidas, para que a igreja dê condição de mais pessoas serem salvas, você não vai se importar com o erro dos outros. Na verdade, você se torna agora um colaborador com a solução dos problemas dos outros. Porque eu não sei se você sabe, deve saber, mas a solução do problema não é apontar o problema, é resolver o problema. Você já sabia disso? Mas por que a gente fica então tanto tempo investido em apontar o problema e não ajudar a solucionar? Quando seria simples se nós ajudássemos. Então cuide das pessoas, envolva-se. Agora, você precisa entender que é espiritual. Nada é seu propriamente. Eu queria ler essa mesma passagem, em outra versão, a mensagem. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Olha só, já começa diferente. Não tem essa capacidade, não tem. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode conhecer o Espírito. O Espírito de Deus e o Espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida: Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo. Agora nós sabemos o que o Espírito de Deus está fazendo. Agora nós podemos ver e entender. Não, o problema está ali, mas eu sou parte da solução. A igreja está aqui, eu sou parte dos sacerdotes que edificam a igreja. O mundo está ali, mas eu sou parte daqueles que receberam o ministério da reconciliação. Então cabe a mim cooperar com a pregação do Evangelho. É isso. Então, você não é mais uma pessoa comum. Agora você é um com Cristo. É lógico que as coisas de Jesus não acontecem de imediato. Muitas pessoas pensam que, converti, pastor, vou virar milionário, vou ter um casamento perfeito, filhos perfeitos, casa perfeita, vou voar para os Estados Unidos e acabou. Sabe? Esse é o pior engano. Esse é o pior engano. Vamos pensar. Quanto tempo leva para o bebê ser parido, o parto? Quanto tempo? Estima-se aí. As meninas, parto? Não, o parto, só o parto. Só o parto. Você vai lá, está com dilatação, está na posição certa, o médico deita você e blum. Exato, é muito rápido. Mas por mais que seja rápido o nascimento, a criança sai como aquela, você lembra da propaganda da Claro? Do Claro 3G? A criança saía, pegava o tablet, fazia uma selfie, pum, saía correndo do hospital. Não é assim. Não é assim, demora. Ela aprende primeiro a comer. Primeira coisa que ela aprende, você sabe que a primeira coisa que a criança aprende quando sai da barriga é a respirar, né? Por isso que ela precisa chorar. Porque os pulmões ainda estão completamente como se murchos. Então precisa ter... Uau! É a primeira coisa, ela aprende a respirar. Percebe que tem um pulmão. Depois ela começa a ver, começa a perceber ouvidos, olhos, nariz, mãos, tudo é novidade. E vai sendo desenvolvido conforme você vai estimulando. Mas a sua vida, você foi no encontro semana passada e tchau. Você já saiu voando no domingo. Né, pastor? Termina o culto aqui, 19h30, abre a janela, sai um monte de anjo. Meu Deus, é uma coisa linda. 100 anjos de Deus voando no céu de todos. É claro que não é assim. Na verdade, alguns saem de arrasto. Meu Deus, pastor, eu vou ter que voltar para casa. Estava tão bom, pastor, por que não dura uma semana? Agora eu vou voltar para aquela mulher. Brincadeira. Não, esquece. Apaga essa parte. Vocês fazem a festa dos salvos também, pastor Valdeir? Não faz. Segunda-feira, festa dos salvos, 19h30.
Tem uns que chegam felizes. Pastor, geralmente quando a mulher foi um anterior, entendeu? A esposa foi um anterior, mudou, aí o marido foi, porque ela mandou no outro. Aí quando ele vai para casa transformado, né, então choca-se uma mulher espiritual com um homem espiritual e vira glória, aleluia. Então na segunda ele está feliz, fervoroso. Agora tem outros que não. Tem outros que chegam lá, pastor, ó céus, ó vida, ó azar. O que foi, irmão? Pastor, que luta. Meu Deus do céu. Na porta, o último que me disse, pastor, aqui na porta da igreja o diabo quis se manifestar. Eu digo, é mesmo, querido? Não, e em casa de novo, eu digo, Senhor, a mata cheia de demônios essa cidade. Mas de fé em fé, pastor, digo, aleluia, é isso aí. Mas é uma benção, uma benção. Ele saiu de uma destruição de casamento, está voltando. Mas a realidade é que Cristo está com você. Justamente porque Ele é como um pai que pega o filho pela mão. Você sabe, quando seu filho está aprendendo a caminhar, você pega ele pela mão e vai cuidando. A sua intenção nem é cuidar o seu caminho, é cuidar o dele, para que ele não caia, para que ele não se machuque, para que ele não vacile, não pise na sujeira, no cocô do cachorro, no chiclete. E quando é um degrau, um desafio maior, você gruda ele no colo e leva ele, ele transpõe a barreira, está do outro lado. Assim é Jesus. Só que a maior parte de nós esquece que as coisas vão sendo construídas gradativamente e quer se lançar do dia para a noite em desafios muito grandes, em coisas muito sérias para a nossa vida. Então, eu quero dizer uma coisa para você. O que é mais valioso, e você já sabe, é a presença de Jesus. Mas muitas vezes se torna outras coisas e cada um tem a sua batalha interior. Mas quer que eu lhe dê um exemplo? Quem aqui já andou de barco ali no passeio? Quando você entra no barco, você tem que botar uma porcaria no pescoço, sim ou não? Eu digo porcaria porque assim, todo mundo já botou, está fedendo a chulé, está sujo e você põe no seu pescoço. É ou não é? Estou enganado com isso? Não. Só que é lei. Todos aqueles que estão dentro do barco têm que ter o colete salva-vidas. É ou não é? E você diz, meu Deus do céu, que porcaria. Mas imagina, você saiu do Rio Mampituba, Mayday, Mayday, está fazendo água, estamos adernando, e vai o barco. Agora, Jesus, que bom que eu estou de colete, meu Deus do céu. Entendeu? Se você tem Jesus como realmente o único socorro, a única salvação para qualquer área da sua vida, você vai se apegar como se dependesse da sua vida dele. Eu sei que às vezes não depende, né? Jesus, a sua vida não depende de Jesus, né? Depende todos os dias ou não depende todos os dias? Então você está agarrado nele com unhas e dentes todos os dias ou não está? É, pastor, às vezes eu me agarro no orçamento que eu passei. Às vezes eu me agarro na picuinha, que de manhã a gente acordou com picuinha lá em casa. Às vezes eu me agarro no boleto do carro, que eu não consegui pagar ainda. Você deveria entender que essas coisas não vão resolver sua vida, mas Jesus pode resolver todas elas. Então, tem coisas básicas na sua vida que você usa todos os dias, mas até parecem que perderam o valor. Mas aí quando você perde, elas tomam um valor diferente, uma dimensão diferente. Muitas vezes já ouvi as pessoas, pastor, tive um sonho terrível essa noite. Sonho terrível? Sonhei que estava andando pela cidade e quando via estava sem roupa. Deve ser terrível mesmo, eu nunca sonhei com isso, graças a Deus. Mas imagina, você acordar no meio da cidade, nu, uma coisa que você nem dá tanto valor. Todos os dias você põe uma roupa, para você é comum, mas no dia que falta, você então precisa daquilo, mais do que qualquer outra coisa. Aparece alguém, você está pelado no meio da rua, eu trouxe um pudim para você, que pudim? Eu quero uma roupa, me dá uma camiseta, me dá um... Eu trouxe um carro para você, só se tem a chave que eu vou me esconder dentro dele. Então, Jesus é fundamental.
Nós precisamos valorizar Cristo mais do que todo o universo. Veja, o Senhor valorizou a nossa vida mais do que todo o universo, sim ou não? Que dará o homem para pagar pela sua própria alma, se ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Ele diz, não tem, o mundo inteiro não vai pagar pela sua alma. Mas Jesus tem que ser mais valioso do que o mundo inteiro para nós também. Mas só vai ser quando eu entender que eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava condenado e fui salvo. E sem Ele, nada poderia ter sido feito. Romanos 12, já foi lido aqui o 2, né? Pastor Valdir leu ontem. Eu quero ler do 3 em diante, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aí, eu não quero colocar em dois patamares diferentes. Eu quero que você entenda, o Senhor está, através de Paulo, dando uma descrição do fluir do Espírito da sua vida. E ele continua dizendo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai o que não, e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando dependerdes de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja, tudo isso é o trabalho do ministério. O Senhor quer fluir através da sua vida, se manifestar através da sua vida. Mas se você achar que isso é desgastante demais, se você achar que isso é pesado demais, então volte a viver uma vida sem Deus, porque estava levíssima. Você estava no mundo sem poder desfrutar nada de Deus. Você ganhou um lugar a partir da cruz dele, na família e no propósito de Deus. Agora o que ele pede é que você deixe-o fluir, não é nem a sua capacidade, não é nem a sua força, não é nem a sua competência, é ele através de você. E muitas vezes, pastor, está difícil demais, meu Deus do céu. Está difícil porque você está tentando fazer do mesmo jeito que fazia antes. É você que faz, é você a essência, é você o poder, quando na verdade não é. Comecei falando para você aqui, o que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer de qualquer jeito. Tudo que você tem que fazer é continuar, perseverar, porque Ele vai fazer. Se for uma obra nossa, não vai dar certo e vai causar canseira. Pastor Valdir estava falando aqui, pastor, muitas vezes, querido, muitas vezes que nós sentamos, acredite, o Senhor aconselhou-o e me aconselhou. O Senhor aperfeiçoou-o e me aperfeiçoou. Porque não foi eu que fiz, eu não transmiti para ele algo meu. Nós recebemos da parte de Deus, por mais que ele tenha dito que Deus me usou, nós recebemos da parte de Deus edificação, sabedoria, conhecimento, unção para realizar aquilo que ele nos chamou para realizar.
Dedique-se. Muitas vezes você está lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. A fé sem obras é morta. Arranje alguém para aconselhar, arranje alguém para discipular, arranje alguém para cuidar. Seja intenso, não seja remisso, seja fervoroso. É lógico que sozinho é impossível de fazer isso. Mas o Senhor diz o seguinte, João 17:19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor visava uma só coisa. Jesus precisava santificar? Claro que não. Santificação é dedicação, é consagração. Algo que é santo é como, não sei se você sabe, mas a Bugatti não tem mais feito carros, por mais que nunca foram em grande escala, mas não tem feito carros em grande escala. Eles têm focado agora em fazer carros exclusivos, com detalhes que denotam a personalidade e o estilo de vida do proprietário. E eles vendem a 30 milhões de reais um carro, porque ele é exclusivo. Ninguém mais tem, ninguém mais pode usar, é dele, só dele. Então, o Senhor era de Deus completamente, sim ou não? Na verdade, ele é o próprio Deus. Então, ele precisava se santificar? Claro que não. Mas ele fazia, enquanto homem, a sua dedicação, a sua consagração total ao Senhor, para que mostrasse, Jonathan, é assim que você precisa desejar, ser completamente do Senhor. Jonathan, se você precisa de um exemplo, eu vou lhe dar o meu exemplo. Se acabou a sua fé, pegue a minha fé emprestada, eu confio, vem comigo que vai dar certo. Não existe igreja sozinho, irmão. Não existe igreja independente, não existe corpo de Cristo com um só membro. Isso é família Adams, tá? Mãozinha, um membro andando por aí, isso é aberração. Se você visse hoje, levantou de madrugada, tinha uma batida na janela do seu quarto, abre o vidro, vai ver uma mãozinha, o que você ia dizer? Sai, Satanás! Você sabe disso, mas na nossa vida, então, não tem problema eu andar desconectado. Na minha vida espiritual, pastor, eu e Deus me basta. Eu sou discípulo de Jesus como Paulo e pronto. Você sabe que teve um corte no YouTube e o menino, aquele Miguel, o profeta Mirim, ele foi recriminado. Porque o cara, ele estava falando que as pessoas dizem, eu sou discípulo de Jesus e basta, não tem ninguém acima de mim. E aí ele diz, está repreendido em nome de Jesus. E as pessoas tacaram pedra nele. Mas eu concordo com ele. Não concordo com tudo que ele fala, não, tá? Mas com isso eu concordo. Se você é discípulo só de Jesus, a igreja é desprezível. A igreja não precisa existir, então. Então Jesus morreu pela igreja. Mas agora você pode excluir a igreja? Não, a igreja é completamente necessária para que nós possamos ser aperfeiçoados. Como que você vai ser aperfeiçoado em paciência se eu não passar do meu horário aqui? Como você vai ser aperfeiçoado em tolerância se eu não fizer algo que lhe desagrade aqui? Como você espera ser mais de Jesus, se você não sabe lidar com um rei endemoniado? Sim, porque muitas vezes, pastor, mas o meu líder me falou isso. Davi se submeteu a um rei que ficava possesso por demônios. E mais, tão sujeito à vontade de Deus que ia lá e tocava a harpa para libertar o rei e dizer, o Senhor precisa de mais alguma coisa, meu rei? E aí? Seu líder é endemoniado? Porque se ele é, você ainda assim tem que agir como Davi. E se ele não é, você não tem nem motivo para pensar em mais nada. Vamos lá, que senão eu passo muito. João
17, 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus está orando aqui, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja, querido, se alguma mulher aqui tivesse um filho, e ao primeiro final de semana vir aqui, pedisse para o pastor Valdeir para fazer uma declaração aqui em cima e dissesse assim, ó, eu tive esse filho, amado da minha vida, mas o objetivo dele é ser queimado para que aquele drogado, miserável, não vá queimado para o inferno. Você ia dizer o quê? Meu Deus do céu, que loucura, mulher. Você vai dar o seu filho perfeito para morrer por aquele miserável? Está enlouquecendo? Não, ninguém vai deixar de fazer isso, vou chamar a polícia. Mas foi o que Jesus fez, não foi? Nós éramos perdidos, miseráveis, cegos, andando aí pelo mundo e ainda achando que estávamos abalando, e o Senhor deu a vida por nós. A Bíblia diz que Ele nos dará todas as demais coisas justamente porque deu Cristo. Não interessa o que você precisa, Ele dará, porque o mais importante já deu, que é Cristo. Não sei se você lembra, teve um filme antigamente, faz uns anos, Gigantes de Aço. Alguém lembra desse filme? Aleluia, não estou sozinho. Às vezes eu dou uns exemplos que eu estou velho demais, aí ninguém lembra, meu Deus do céu. Principalmente se são os jovenzinhos, aí eles ficam, porque no orelhão nós botava ficha. Que? Orelhão? Hã? Isso, não, pastor Zé nunca viu um orelhão, exatamente, nunca viu uma ficha, não. Esses dias eu estava, no encontro com Deus, o exemplo do telefone residencial, com secretária eletrônica. Quando eu terminei de contar a história, eu digo, Jesus, que burrice, ninguém nem sabe o que eu estou falando. Vou ter que adaptar o negócio, vai ter que ser uma mensagem no WhatsApp. Mas Gigantes de Aço é o seguinte, é um filme futurista, né? Ficção científica, por exemplo, e tem robôs que atendem a comandos de um controle remoto, mas eles executam quase que movimentos humanos, como se fossem humanoides, e eles são usados para rinhas, como se fosse um galo, só que é um robô. Só que eles têm um robô, o Atom, que ele imita os movimentos de outra pessoa. Não lembro o nome do modo que ele entra, né? Modo fantasma, eu acho, está amarrado o nome de Jesus. Mas o que acontece, querido? Ele perde a visão. O robô não consegue mais seguir aquilo que ele está vendo. Ele tem que seguir só o estímulo daquele que está com os controles na mão. De maneira que ele imita e faz exatamente o que o outro faz na luta. Assim devemos ser nós. Não devemos confiar no que vemos, no que ouvimos, no que cheiramos, no que podemos falar, saber ou tocar. Devemos confiar no Espírito. O Senhor vai conduzir você. Imagina, quem aqui está vendo os demônios que tem ao nosso redor? Pastor, não tem demônio nenhum aqui, está amarrado, misericórdia. Não tem nenhum, porque você não está vendo. Não está vendo os anjos e nem os demônios. Porque eles estão se degladiando por nossa causa, sim ou não?
Há uma guerra nos ares, principados e potestades e demônios de todas as espécies tentam contra a nossa vida, e os anjos nos guardam, o Espírito do Senhor nos guarda. Mas nós não vemos. Então, como que você vai lutar e desferir golpes em algo que você não vê? Não tem como. Você precisa que aquele que vê conduza os seus movimentos. E então ele vai dizer, mais para cima, e você dá-lhe no nariz. Derrubou. Xuia. Um Hadouken gospel, né? Você não pode correr o risco de tomar uma decisão errada, de fazer um movimento errado. Nós estamos falando de uma luta hipotética, e de repente você até tomou alguns socos já, e diz, pastor, irrelevante, nem doeu tanto. Você sabe, quando a criança está fazendo manha, ela caiu no chão, chora o dia inteiro. Mas quando ela está fazendo arte, ela cai, quebra a perna e diz, não foi nada. Foi nada, capaz, nem doeu. Então, quando estamos fazendo arte, é realmente, porque nós estamos fazendo arte como? Estamos decidindo o que eu quero, o que eu acho melhor, o que eu desejo, o que é o meu futuro, pastor, porque eu vou para a Califórnia e tudo mais. Não. Vamos colocar em outra perspectiva, para que você entenda que não dá para errar 1 milímetro se for. Se você estivesse falando de investimento agora, e não de vida espiritual, só que você é milionário, você investe 1, 2, 10 milhões. Se você fizer um investimento errado, o prejuízo é milionário. Eu sei que de repente alguém até investe aqui, 1.000, 2, 10, 5 mil, e quando perde 500, perde 1.000. Mas quem investe 10 milhões, quando perde 2 milhões. Quem investe 100 milhões, quando perde 30 milhões. Então, qualquer prejuízo é milionário. Qualquer prejuízo é significativo. Assim é a sua vida espiritual. Você tinha tudo para encontrar o diamante, era só continuar, ser perseverante. Mas você tomou outra decisão, mudou de direção, voltou atrás e perdeu a maior riqueza da sua vida. Pastor, perde a salvação? Claro que a salvação não perde, porque senão você estaria sem eira nem beira. Mas você perde a bênção. Com certeza você perde a bênção. Quando a Bíblia fala de pecado para a morte, pecado para a morte não é que o Senhor pune você com morte. Pecado para a morte é, o cara é crente, tem uma esposa, mas decidiu dar ouvidos ao diabo e foi dormir com a vizinha, que tem um namorado que tem uma pistola, que chegou meia hora antes do serviço. A pistola estava na cinta e pecado para a morte. Entendeu? A vida com o Senhor só melhora. A vida com o Senhor só melhora. Pastor, mas tem dificuldade? Sim, mas cada etapa que o Senhor vai levar você a ser exercitado é para tornar você mais sábio, é para tornar você mais maduro, é para tornar você mais forte. Não tem nenhuma tribulação, não tem nenhum exercício espiritual que o Senhor deixe você passar sem um objetivo produtivo na sua vida. Tudo o que Ele deixa você passar é para que no fim você desfrute da vitória. Mas você pode fazer diferente, você pode desfrutar do processo também. Casal, problema no casamento. Marido, como sempre, né, tranqueira. Aí a esposa preocupada, pastor, mas ele não quer vir para a igreja e tudo mais. Aí eu perguntei para ela, e o que você faz quando ele diz que não é para você vir no culto, que não é para você ir no encontro, que não é para você ir para a igreja, que não quer? Eu fecho a cara. Eu não converso com ele a noite inteira. De repente, uma semana, pastor. Eu penso em não cozinhar para ele, eu penso em não ajeitar as roupas dele. Digo, e vai separar dele? Não, está amarrado em nome de Jesus, pastor. Você ama o seu marido? Sim, pastor. Quer que ele venha para Jesus? Sim, pastor. Quer que ele se torne um homem de Deus? Sim, pastor. Mas, se ele peca, você não dorme com ele, não cozinha para ele, não vive com ele, dorme do lado dele com o nariz virado para o outro lado. Espera aí, cadê o desfrute?
Antes, quando os dois eram pecadores, vocês faziam tudo isso. E lambuzava no pecado. Agora, porque ele é teu marido, porque Deus vai mover na vida dele, porque há uma promessa do Senhor, não vale a pena. Ah, pastor, me sinto usada. Por quem? Não é seu marido? Pelo amor de Deus. Desfrute do seu marido, eu disse para ela. Vai e arrasa, irmã. Quer ver uma coisa? Marido, dá uma glória a Deus. Olha só. Presta atenção. Presta atenção aqui. Quem aqui, se pudesse, queria ter 1 milhão na conta agora? Quem aqui, se caísse 1 milhão na conta, com alegria, correria para pagar 275 mil de imposto? Quer ser milionário? Viva como um milionário. Guarde todo o dinheiro que você puder. Milionários não gastam com coisas superficiais. Milionários não correm o risco de gastar dinheiro errado. Milionários não correm o risco de ser pego por multa com a Receita Federal. Eles andam na linha. Ainda que com manobras fiscais. Você sabe que o Neymar comprou um Batmóvel, né? Sabe por quê? Comprou por 1 milhão, 2 milhões. E ele vai guardar. Daqui a um tempo, está valendo, porque é do Neymar, 30 milhões. Então ele pagou 1, ganhou 29. Aí ele pega e chama o pastor Valdeir, que tem uma ONG, trabalho social, e diz, ó, vou doar para você 30 milhões. Mas não vai ser em espécie, vai ser meu Batmóvel. Aí ele pega esse certificado de doação e vai lá e deduz do dinheiro que ele ia pagar de imposto para o governo. 30 milhões no bolso dele. Lucrou 29. Eu não quero pegar no seu pé, mas perguntar mesmo assim. Quem aqui faz declaração de imposto de renda? Não me responda. Não me responda. Só quem precisa mesmo. Quem não precisa, ah, pastor, essas coisas não precisa. Eu não ganho para isso. Querido, se você fosse milionário, você ia ter que estar com isso alinhado. Mas muitas vezes você quer dirigir, mas não tem carteira. Quer um carro, mas não foi aprender a dirigir. Está entendendo como é incoerente? Toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Foi assim com Adão, ele perdeu um filho, mas o Senhor cumpriu a promessa. Foi assim com o decorrer da sua vida, ele teve outro filho, o Senhor cumpriu. Foi assim com Noé, ele perdeu as suas amizades, ele perdeu o momento onde ele vivia. Depois da promessa se cumprir, ainda ele teve que amaldiçoar o seu filho por um erro dele, mas o Senhor cumpriu a promessa. Abraão teve que andar muito tempo sem ouvir direito a voz de Deus, só na base de uma direção que o Senhor tinha dado, sem saber o que era, mas o Senhor cumpriu. Ele mentiu e o Senhor cumpriu. Eu não estou estimulando você a pecar, mas eu estou dizendo que os seus erros não determinam o quanto o Senhor é poderoso para cumprir os propósitos dele na sua vida. Você precisa crer, você precisa continuar, você precisa simplesmente permanecer e agir como filho. Não é uma mentira, querido, é uma promessa. Não é que você já tenha conquistado, Ele levará você à conquista. Você sabe, Deus é um Deus de aliança. E Ele disse para Noé, porém um sinal no céu. Qual era o sinal? Um arco-íris, uma aliança. João é levado em Apocalipse ao céu. Quando ele olha para o trono de Deus, ele não vê Deus. Ele vê um ser resplandecente, mas ele vê ao redor do trono a aliança, o arco-íris. O trono de Deus é baseado sobre a fidelidade nas suas alianças. A graça de Deus é o poder para que tudo isso aconteça. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, diga assim, trabalhei muito mais.
8 querem trabalhar. Vamos lá. Trabalhei muito mais. Agora ficou bom. Do que todos eles. Todavia não eu. Mas a graça de Deus comigo. É lógico, você não podia fazer nada, sabe? Há um desejo no nosso ego de servir a Deus, de fazer algo importante, mas a realidade é que sem Deus nada pode ser feito. Você não pode nem ser ouvido. A Bíblia diz que Deus não atende a ímpios. Deus não atende você. Até para alcançar você, se não é Jesus intercedendo por você, não há salvação. Não há, Deus não ouve a sua oração. Quando você clama a Jesus, é o momento que Ele começa a ouvir o que você fala, e a partir dali é sempre assim. A Bíblia diz que o Espírito é que intercede por nós, porque nós não sabemos como orar devidamente. A graça impulsiona você, a graça ela produz poder, produz velocidade, a graça de Deus é o favor imerecido para o cumprimento de tudo aquilo que você deseja no seu espírito. 1 Coríntios 9, 26, diz o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando o pastor Valdeir me deu o tema da conferência, era um pouquinho diferente. Ele disse: não está firmado, nós vamos conversar ainda. Mas ele disse: vai ser fortalecidos para o reino de repente. Ficou só fortalecidos, né? É lógico que fortalecidos para o reino, não tem como eu pregar para quem de repente ainda não entendeu entre salvação e reino. Mas o Senhor, o primeiro ponto, o ponto de partida com você é salvar você do inferno. Porque salvar você do inferno é transformar você em filho. Se você é bastardo, você não é filho. Ele não pode fazer nada com você. Então ele primeiro leva você para dentro da casa. Depois ele começa a fazer muitas coisas através da sua vida. Sem se tornar filho, ninguém pode fazer nada. Mas depois de ser filho, você escolhe se é só filho e deita no sofá e assiste televisão, ou se é herdeiro de uma maneira ativa, de uma maneira intencional, e desfruta de tudo que o Pai tem e pode, e se torna um representante do Pai em todos os assuntos da igreja. Mas Ele é a garantia de que tudo isso vai acontecer. Vou terminar, pastor, perdão. João 17, 19, de novo, nós já lemos. Mas o Senhor diz: é a favor deles que eu me santifico. Ele é a garantia de que tudo vai se cumprir. É a graça, porque é Ele que faz. Nós simplesmente nos deixamos ser conduzidos. Efésios, penúltima passagem que eu vou ler com você aqui. Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Só anotei aqui na outra versão, peraí. Efésios 6, 10, RA. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, a mensagem diz o seguinte: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Você foi inserido numa batalha, quer queira, quer não, o diabo está resistindo e cooperando contra a sua vida.
Você já estava nesse ambiente lá fora, mas estava cego. Agora os seus olhos foram abertos e o Senhor quer dar a você habilidade, conhecimento. O Senhor quer dar a você unção para poder subjugar as obras do diabo. Por fim, eu queria realmente motivar você. E vai ser cumprido, mas vou ler mesmo assim. Como é que está meu horário, pastor? Isaías 41. Acabou agora ou faz tempo? Acabou de acabar, então tá bom. Vamos lá? Presta atenção. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua guerra. Olha, isso aqui é Antigo Testamento, ele está falando para você, que é do Novo, tá? Presta atenção. Já é o fim da sua guerra, da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor já recebeu o dobro, o pagamento foi dobrado. Você devia 100 milhões, Ele pagou 200 milhões. Não há juro, não há correção que esteja fora disso, não deve mais nada. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. O Senhor vai no seu ritmo. O Senhor vai no seu ritmo, Ele é mais rápido, mais veloz que a luz, mas Ele vai no seu ritmo porque Ele te ama. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Não fomos nós, é claro, nós não entendemos a mente do Senhor sem ele. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, que cai em um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como o vácuo. Com quem comparareis a Deus, o seu Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O que na sua vida vai confrontar o seu Deus? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, o seu Deus, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele
quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secaram. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E a quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, e forte em poder, nenhuma só falta. Porque, pois, dize ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor, Ele é a sua força, Ele é o soberano com todo o poder. Não há nada. Eu sei que de repente você veio a essa conferência e queria uma experiência de poder, queria um momento de poder com o Senhor. Eu vou dizer o que é um momento para uma vida inteira que você pode ter. Paulo diz aos Coríntios que eles estavam ceando errado, porque se eles tivessem fome deveriam comer em casa e não depender de uma comida para uma reunião. Você não vive de conferências, por mais que elas sejam extremamente úteis. Você vive de um estilo de vida que depende e desfruta do Senhor. Você não vive de um dia, você vive de muitos dias. O Senhor deu a você vida longa, o Senhor deu a você uma abundância de provisão, para que você viva todo dia na convicção de que Ele é a sua força. Nós cantamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas precisamos tornar essa canção um estilo de vida. Não só no momento em que o violão está tocando, que a bateria está ali ditando o ritmo, todo dia. Eu acordo meio gripado, eu tenho que dizer, a alegria do Senhor me renova as forças. Eu encontro uma resistência no meu dia, eu digo, a alegria do Senhor remove as barreiras. Eu entro em desânimo e desespero por um prejuízo financeiro, eu declaro, o Senhor me proverá segundo a sua riqueza em glória, porque Ele é a minha alegria. Quem tenho eu no céu além de ti? Só o Senhor. De repente você não vai ver hoje, não vai ver essa semana, mas você vai ver que ao longo dos dias, coisas foram entregues na sua mão, coisas foram inseridas no seu coração e na sua mente durante essa conferência, e o Senhor vai lapidar, o Senhor vai aperfeiçoar, e vai fazer desencadear um poder tremendo, para que você viva a sua vida, não seja só um momento, você viva uma vida de desfrute e de bênção. Não dependa só de hoje, não espere só por hoje, não viva só esse momento. Saiba, o Senhor deu a vida dele para você. A cruz foi só um momento, mas a partir da cruz ele liberou toda a sua vida. Vida de ressurreição, para que você não se canse, para que você não desista, para que você não seja parado por mais nada. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.